Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, que vocês tenham uma excelente quarta-feira, né? Na aula de ontem, na aula 5, nós falamos sobre seleção de pessoal. Qual que é o conceito de seleção de pessoal? Trata-se de uma série de passos específicos para comparar e decidir qual candidato deve ser contratado. É um processo por meio do qual a empresa procura satisfazer as necessidades de recursos humanos. Escolhe aqueles que melhor ocuparem determinados cargos na organização, com a base em uma avaliação de suas características pessoais, conhecimentos, habilidades, etc. Pessoal, na aula passada, na explicação da aula passada, como eu informei para vocês, na hora de contratar o departamento de RH, fazer a contratação, não fazer uma contratação precipitada e nem uma contratação que não vai atender às necessidades da empresa. Então, isso entra dentro também do conceito de seleção de pessoa, conceito de seleção pessoal, porque não adianta a empresa, o departamento de RH, contratar um funcionário para a empresa se não vai atender os requisitos necessários para a empresa. Então, esse novo funcionário ele tem que ser contratado para somar, para estar ajudando as atividades da empresa. Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção na hora de fazer a contratação do funcionário. Não adianta o departamento de RH contratar o funcionário somente pelo o currículo. Então, tem um currículo lá, o candidato tem várias qualificações, várias experiências, porém, na hora da entrevista, é um funcionário que não é aquele que a empresa está atrás. E quem estará é, é, observando essa, observando essas informações será o departamento de RH na hora da entrevista do candidato. Então, esse conceito de seleção é muito importante. Não depende somente do currículo do candidato, né, mas também na hora da entrevista fazer as observações necessárias de como que é a pessoa que está sendo entrevistado. Se ele vai realmente estará realmente adequado conforme a empresa deseja o funcionário. Certo, pessoal? Técnicas de seleção. Essas técnicas de seleção seria o que? A entrevista, seria provas de conhecimento ou de capacitação, testes psicométricos ou psicotécnicos, testes de personalidade, simulação. Então, na hora da entrevista, o departamento de RH estará fazendo a entrevista. Nessa entrevista, ele vai estar o entrevistado estará fazendo uma prova de conhecimento ou capacidades. O que seria essa prova? Essa prova é um grau de conhecimentos gerais, profissionais ou técnicos. Um exemplo, vamos supor que um funcionário ele está sendo entrevistado para trabalhar numa empresa, vamos pegar pelo exemplo aqui da cidade, no frigorífico, no departamento de manutenção elétrica. Lá no currículo, o candidato tem todas as qualificações, fez cursos técnicos de elétrica, ele fez curso de capacitação, porém ele não tem nenhuma experiência, ele nunca trabalhou na área. Não é porque a empresa não tem que dar uma oportunidade para o funcionário que ele tem o conhecimento, porém ele nunca trabalhou na área. Não, tem que ter as oportunidades sim. Tem que dar essa oportunidade para esse candidato. Porque senão como que essa empresa
Quer dizer, como que esse candidato vai ter alguma oportunidade? Não adianta ele fazer todos os cursos, estudar, fazer curso de capacitação, curso técnico, qualificação e não ter oportunidade de emprego. Ele tem que demonstrar o serviço dele. Só que, porém, na entrevista, como ele nunca teve nenhuma experiência, o departamento de RH, na hora da entrevista, vai estar fazendo, colocando essa prova, né, e fazendo a prova na área de conhecimento dele como manutenção elétrica. Se ele não conseguir resolver essa prova, quer dizer que ele fez os cursos, porém ele não conhece nada. É o famoso que só tem os certificados, porém não aprendeu nada, ou não dedicou, ou simplesmente, mesmo que a pessoa tenha todas as qualificações, mas não é a área dele atuar. Já pensou, um candidato chega lá no currículo, ele pode ser desde um engenheiro elétrico, um técnico elétrico, ele chega na hora da entrevista e fala assim, eu tenho medo de eletricidade. E aí? Então, como você vai contratar um funcionário desse, mais que ele tem o currículo muito bom, porém ele tem medo de eletricidade, então ele está, como se diz, na área errada. Ele tem que partir para uma área mecânica, para outra área, a área de informática. Então não tem como que ele vai trabalhar na manutenção dos equipamentos, dos maquinários, que é 100% elétrico, né? Então, essa aí é mais essa prova de conhecimento e de capacidade. Não, é, não adianta contratar um funcionário que ele tem um excelente currículo, conhecimentos, tudo teórico, mas na hora que chegar na prática ele não dá conta de executar. Ele não dá conta de executar. Então ele tem conhecimento técnico, conhecimento teórico, mas conhecimento técnico ele não tem. Desculpa, falei errado. O candidato ele tem conhecimento teórico, porém, na prática, que é o conhecimento técnico, ele não tem conhecimento nenhum e ele não tem perfil para estar aprendendo. É um candidato que, igual eu falei, ele tem medo de choque elétrico, medo de tomar choque, então não adianta o RH estar contratando esse funcionário para trabalhar na empresa. Certo, pessoal? Teste de personalidade. O termo personalidade representa a integração única de características mensuráveis relacionadas com aspectos permanente e consistente de uma pessoa. Essas características são identificadas como traços de personalidades e distinguem a pessoas das demais. Revelam aspectos das características superficiais das pessoas, como aqueles determinados para caráter, traços adquiridos e os determinados pelo temperamento, traços inatos. São denominados psicodiagnósticos, quando envolve traços gerais da personalidade em uma síntese global. Nessa categoria estão os expressivos de expressão corporal ou projetivos de projeção de personalidade. Testes de personalidade é aquele funcionário que está fazendo entrevista, né? Aquele candidato que está fazendo entrevista e ele tem uma personalidade muito alta. Uma pessoa, pode ser desde ser estressada. Então já pensou ali na indústria, na fábrica, onde que tem vários funcionários, né? E um funcionário faz uma brincadeirinha, uma piada com esse candidato. E ele já leva pro lado emocional, pro lado pessoal. Pode gerar atrito, briga. Então isso não é muito bom, né, para a empresa. E nem para a relação dos funcionários ali. Porque sempre nós falamos, né, que a empresa é a segunda casa dos funcionários. E os funcionários entre eles são como fosse membros da família. Porque geralmente os funcionários se passam mais dentro de uma empresa do que na própria casa, junto com a família. Tem funcionário que trabalha 8 horas diárias, 12 horas diárias, com as horas extras. Então, acaba tendo um vínculo ali dentro da empresa, junto com os funcionários,
E geralmente os próprios funcionários, quando tem suas horas de folga, final de semana, eles se reúnem para fazer um churrasquinho, para conversar, enfim. Então ali eles têm um vínculo como se fossem membros da família. Então, dependendo na seleção de funcionário, for um funcionário que a personalidade dele é bipolar, um funcionário que é estressante, isso aí vai atrapalhar os outros funcionários da empresa, já vai gerar atrito com os outros funcionários da empresa. E esse tipo de relação não é muito bom para a empresa. É onde que nós entramos na aula passada, onde fala qual que a contratação externa, que tinha os pós e os contra. Nesse caso aí, contratar um funcionário que tem uma personalidade muito alta, já é contra, já entra lá no quadro de contra. Contra é contratar um funcionário externo. Porque ele vai acabar gerando atrito com os outros funcionários, a relação com os outros funcionários. Então isso não vai pegar muito bem para a harmonia dentro da empresa. Então, pessoal, na aula passada, na aula de ontem, nós falamos sobre a seleção de seleção de empregados, como o funcionamento de todo o processo de seleção e os tipos de seleção, que seriam os testes de personalidade, seriam os testes psicométricos, seriam as provas de conhecimentos e de capacidades. Esse é muito importante, não que os outros não sejam, sim, todos são importantes, todos. Mas nós temos que tomar muito cuidado nessa prova de conhecimento, igual eu falei, sobre o currículo, o papel. Então o candidato faz aquele currículo muito bom, ele tem conhecimento na teoria, muito conhecimento. Porém, na hora que colocar na prática, não é a mesma coisa. Mas, porém, se o funcionário não tem experiência, nunca trabalhou na área, tem que dar uma oportunidade para ele? Tem sim. Então, lá no departamento de RH, quando estiver fazendo entrevista com o funcionário, ver aquele currículo que tem graduação, capacitação, qualificação, enfim, enormes conhecimentos, porém ele nunca trabalhou na área, e na hora da entrevista, o departamento de RH perceber que ele tem aquela capacidade de trabalhar, colocar aqueles conhecimentos teóricos na prática, tem que dar uma oportunidade para ele sim, tem sim. É como se diz, né? Ninguém nasce sabendo. É no dia a dia que vamos aprendendo ao decorrer de cada dia. Pessoal, agora nós vamos passar para a aula que será hoje. Hoje, dia 3/3, aula 6, que nós vamos falar um pouco que todos os funcionários adoram. A administração de benefícios. Quais são os direitos dos funcionários em termos de benefícios? Quais são os benefícios que a empresa é obrigada por lei repassar para os funcionários? E também tem aqueles benefícios que a empresa adota, porém não está na lei, essa empresa não é obrigada a adotar esses benefícios, mas porém a empresa ela adota esses benefícios para os profissionais. Então vamos lá, conceito da administração de benefícios. Entende-se como uma ferramenta estratégica da empresa que visa agregar valor ao colaborador, atendendo às suas expectativas e contribuições para o desenvolvimento organizacional. Os benefícios fazem parte integral do planejamento estratégico da empresa. Olha só que frase interessante. Os benefícios fazem parte integral do planejamento estratégico da empresa. O que seria isso aí? Isso aí nada mais é um meio da empresa conseguir segurar aqueles profissionais dentro da empresa. Porque tem muitos funcionários, excelentes funcionários, e outras empresas concorrentes estão de olho naquele funcionário da empresa. E a empresa não quer perder ele. Porém, a empresa também não pode
aumentar o salário dele, sendo que tem os outros companheiros dele que também vai querer aumento. Às vezes a empresa não suporta, não comporta esse aumento salarial para todos os funcionários. Porém, aquele funcionário, ele merece. Mas já pensou se a empresa aumenta o salário daquele funcionário, porque ele é um profissional excelente, conhecimento, ele só traz benefícios para a empresa. Não que os outros funcionários não façam isso, mas sim, mas só que ele tem aquele destaque, ele destaca com os outros. A empresa aumenta o salário dele. Como que fica os outros funcionários? Eles não vão trabalhar com a mesma harmonia, com a mesma alegria, eles não vão dedicar. Então, para isso, para não ter o problema da empresa perder aquele funcionário bom, muito bom, e também aqueles outros funcionários que trabalham e, e, e tem assim, uma dedicação maior, é, o desempenho melhor, entre os benefícios legais. Então a empresa coloca esse benefício para que uma forma estratégica segurar esses funcionários, desde que não precise aumentar elevadamente o salário de um para não prejudicar os outros funcionários. O custo dos benefícios são definidos conforme a cultura e a disponibilidade financeira da empresa. Como eu falei, às vezes para a empresa é mais rentável, mais viável é, colocar é, estrategicamente benefícios para a empresa, benefícios para os funcionários, do que aumentar o salário de um funcionário, porém ele tem que aumentar o salário dos outros funcionários. Isso pode chegar até quebrar a empresa. Então a empresa não tem a capacidade, não comporta ter esse aumento salarial para todos os empregados. Então, o benefício seria a melhor opção para essa empresa. Quais são os tipos de benefícios? O gráfico abaixo, pesquisa realizada pela empresa de consultoria em 2007. Então, ela está um pouco antiga, né? Desatualizada, mas já dá para nós aqui alunos tirar uma noção, ter uma noção. Em 2007 contou com a participação de 300 empresas, então foi entrevistada 300 empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos do mercado e aponta os 10 benefícios mais oferecidos aos colaboradores do Brasil. Então, o primeiro disparado é o plano de saúde. O segundo é auxílio de alimentação. O terceiro é o seguro de vida. O quarto, plano odontológico. E assim sucessivamente. Quando é exigibilidade legal, é os benefícios legais ou compulsórios. São os benefícios exigidos pela legislação trabalhista. Esses benefícios, aí sim, eles são obrigados a empresa ter esses benefícios de acordo com a legislação trabalhista. Então, a partir do momento que a empresa contratou um funcionário, esse funcionário assinou a carteira, a empresa tem a obrigação de pagar esses benefícios para o funcionário. Seria o que? Férias, 13º, aposentadoria, seguro de acidente do trabalho, auxiliar doença, salário família e salário maternidade. Esses benefícios é por lei a empresa pagar para o funcionário. E alguns desses benefícios são pagos pela organização, enquanto outros são pagos pelos órgãos previdenciários. É a previdência pública, né? Então, auxílio-doença, aposentadoria, se já entra no órgão da previdenciário, que é o órgão público, só que o funcionário, ele todo mês, né, o salário dele é descontado, o INSS, tudo para ele ter
futuramente uma aposentadoria. Então, isso aí, todo mês é descontado do salário do funcionário. Os benefícios espontâneos são aqueles concedidos por mera generosidade da empresa, já que não são exigidos pela lei. Então, os benefícios espontâneos, eles não são exigidos pela lei. É a empresa que adota esses tipos de benefícios. São vale-refeições, vale transporte, seguro de vida em grupo, empréstimos de funcionários. Esse empréstimo de funcionários, às vezes a empresa tem, ela tem uma parceria com determinado banco, né? Então é o banco que o funcionário recebe o salário dele, né? E essa empresa tem a parceria com esse banco. Então a empresa consegue fazer um empréstimo para o funcionário com uma taxa bem baixa, baixíssimo, porém o que qual que é o seguro que o banco tem que esse funcionário vai receber? Porque todo mês, quando o funcionário for receber, já é descontado em folha, já é descontado no salário dele. Então, por isso que o funcionário ele tem esse empréstimo sem burocracia, né? Porque hoje em dia mexer com banco é uma burocracia muito grande, porém o funcionário ele só chegar lá no departamento RH e falar, ó, eu preciso de um empréstimo X e tal. O RH vai verificar qual que é o valor salarial dele, o que dá para pegar, para estar descontando por mês. Ele, como é descontado via salarial, o próprio banco não tem essa burocracia e o juro bem baixo. Então isso aí é um empréstimo que a empresa tem uma parceria com o banco. Geralmente é o que o próprio funcionário recebe o salário. Assistência médica hospitalar diferenciada mediante o convênio. Então, se é o convênio que todo mês, geralmente tem empresas que pagam 100% de convênio médico para os funcionários, tem aquelas empresas que adotam 30%, então paga 30% e o funcionário paga 70%. Tem aquela empresa que paga 50% e o funcionário é 50%. Também esse benefício ele é descontado em folha salarial do funcionário. Ele é descontado. Então, todo mês é descontado. Isso aí é uma política que é a empresa que adota. Se ele paga 100%, 30%, 50%, e também o funcionário não é obrigado a aceitar esse benefício. Ele não é obrigado. Ele só aceita se ele quiser. Complementação de aposentadoria ou planos seguridade social. Benefícios monetários. São os benefícios concedidos em dinheiro, geralmente através da folha de pagamento, que geram encargos sociais deles decorrentes. Os principais benefícios financeiros são férias, 13º, gratificações, complementação do salário no afastamento prolongado por doença. Então esse benefício aí que a empresa vai estar utilizando em termos de dinheiro, entra férias, que está na lei, né? Na lei trabalhista, entra o 13º, também está na lei trabalhista. A gratificação, tem umas empresas maiores, né? As empresas nacionais, multinacionais, que ela é uma empresa que tem mais de 100 funcionários, 200 funcionários, é uma empresa grande. O que eles fazem? Tem um benefício que chama PLR. Esse PLR nada mais que a empresa, ao decorrer do ano que a empresa vai aumentando o seu lucro, ele tira uma porcentagem e divide a todos os funcionários, desde o cargo de diretor até o baixo escalão. Então, desde o alto escalão até o baixo escalão. Então, conforme essa empresa ela vai tendo um aumento lucrativo, ele repassa uma porcentagem para esses funcionários. Isso é uma vez por ano. Então, esse benefício o funcionário recebe uma vez por ano, geralmente no final do ano, né, quando faz todo o balancete da empresa, e ali uma porcentagem é
repartido para todos os funcionários. Benefícios não monetários são os benefícios não financeiros oferecidos na forma de serviço, vantagens ou facilidade para os usuários. Seria o que? Um refeitório, assistência médica hospitalar, assistência odontológico, serviço social, clube, transporte de casa para a empresa e vice-versa, né, da empresa para a casa, horário móvel ou flexível. Então, um refeitório é o seguinte, para aquele profissional, vamos falar de cidade grande, né, não é uma cidade pequena, mas esse exemplo bom é para uma cidade maior. Já pensou um funcionário, ele todo dia ter que sair da empresa 11 horas, né, o horário do almoço dele 11 até meio-dia, que tem empresa que dá um horário de almoço. Dependendo da localidade, esse funcionário, ele gasta de 20 a 30 minutos só para chegar em casa. Já pensou ele gastando 20 minutos para chegar em casa e 20 para voltar, sobra 20 minutos de almoço, então ele não vai ter um descanso. Isso pode ocorrer também um atraso na empresa. Se ele vai de carro ou de moto, pode furar um pneu, pode estragar o carro. Evite acidentes do funcionário, que pode ocorrer, né, uma tragédia e ter um acidente. Então é muito mais lucrativo a empresa ter um refeitório para o funcionário estar fazendo suas refeições. E essas refeições pode ser desde que o funcionário traga de casa. Então nesse refeitório tem a geladeira, aí o pessoal guarda o almoço dele na geladeira, na hora do almoço tem o micro-ondas, esquenta ali e tem a mesa, o pessoal come. E também tem aquele refeitório que a empresa já oferece o almoço. Então ele já oferece todo café da manhã, almoço, lanche da tarde. Então tem esse benefício também que a empresa pode estar adotando. Somente o refeitório para o funcionário estar fazendo a sua alimentação, trazendo de casa, ou também tem aquele outro benefício que a empresa adota, que além do refeitório, a empresa oferece a alimentação para os funcionários. Benefícios assistenciais são os benefícios que visam prover o funcionário e sua família de certas condições de segurança e privacidade em casos de imprevistos ou emergências, muitas vezes fora de seu controle ou da sua vontade. Seria assistência médica, né? Assistência odontológica, assistência financeira através de empréstimo, serviço social, complementação de aposentadoria ou planos previdência social, seguro de vida em grupo ou de acidentes, complementação do salário em afastamentos prolongados por doença, creche para filhos de funcionários. Então, esses são os benefícios assistenciais que a empresa pode adotar para os funcionários. Porém, esses benefícios não estão na lei trabalhista. A empresa que adota se quer ter esses benefícios ou não. Benefícios recreativos. Esses benefícios recreativos que visam proporcionar ao funcionário as condições físicas e psicológicas de repouso, diversão, recreação, higiene mental ou lazer. Nada mais do que um benefício de ter um clube, áreas de lazer no intervalos do trabalho, música ambiental, atividades esportivas e comunitárias, passeio e excursões programadas. Então, às vezes a empresa tem uma parceria com um clube, aí o funcionário, junto com um membro da família, ele tem acesso a esse clube para se divertir nas horas vagas, né? Finais de semana, feriado. Também dentro da própria empresa, às vezes a empresa tem aquele intervalo de 2 horas de almoço e ali essa empresa coloca umas mesinhas de dama, xadrez, para quê? Para os funcionários se distrair, né? E na hora que chegar do intervalo, ele chegar já, como se diz, a mente bem calma, tudo. Então, para sair mais daquela rotina.
Tem música ambiente, esporte, atividades esportivas, é, às vezes faz um torneio, né? Uma empresa que tem 50 funcionários, assim, aí faz um torneiozinho de futebol, de vôlei, basquete, enfim, nas áreas esportivas, para fazer mais aquela distração mesmo, para sair daquela rotina de empresa que não é muito fácil. O funcionário ficar com aquela mente na empresa, ele não consegue desligar, chega em casa, não consegue desligar é, a, da mente a empresa, então está preocupado, nossa, amanhã tem tal negócio para mim fechar, resolver e tal, então acaba mexendo no psicológico do funcionário. O funcionário, ele tem que ter uma mente seguinte: saiu da empresa, esquece empresa, é casa. Saiu de casa, chegou na empresa, esquece problemas de casa, empresa. Então tem que saber dividir. E não é fácil, sim, não é fácil saber dividir é, emprego com problemas de casa, senão não é fácil. Então é onde que faz essas atividades esportivas, onde que faz passeios e excursões, e também entra lá naquele serviço social. Também entra no serviço social, que é os benefícios assistenciais. Quando o funcionário está muito estressado, né? Ele está irritado, está com algum problema familiar, um problema pessoal, então é onde que entra esse serviço social para estar verificando qual que é o problema, porque ele chegou num ponto que ele não dá conta separar o que é empresa, o que é casa. Problema de empresa, problema de casa. Então ele não dá conta de separar isso aí, e mexe muito com o psicológico dele, cai de rendimento no serviço, uma pessoa triste, né, dentro da empresa, calado. Então, onde que entra também o benefício assistencial no benefício serviço social. Planos supletivos são serviços e benefícios que visam proporcionar aos funcionários certas facilidades convenienciais e utilidades para melhor qualidade de vida. Transporte, então, às vezes a empresa dá o transporte para o funcionário, né? Um ônibus. Então, já pensou, o funcionário ele tem que acordar todo dia, 5 horas da manhã, uma determinada cidade, né? Ele acorda 5 horas da manhã para ficar, é, coloca, pegar os ônibus coletivos, os metrôs da vida, né? Para chegar às 7 horas no serviço. Então, quer dizer, ele gastou 2 horas de serviço para estar chegando para trabalhar. E tem o inverso também, que seria que ele gasta 2 horas para chegar em casa. Então, se ele sai da empresa às 6 horas, ele vai chegar em casa às 8 horas. É muito cansativo. Então, geralmente, as empresas colocam um ônibus, um transporte, né, da própria empresa para estar pegando esses funcionários e levando até a empresa para ele estar fazendo esse serviço. Então, o trajeto que ele gastava 2 horas, não é porque o trajeto, a distância, mas sim o tempo, o horário, porque o tempo de parada de um ônibus coletivo, do metrô, então ele demora aquele intervalo de 15 minutos para trocar de um ônibus para o outro. Não tem aquele ônibus que pega diretão que até a empresa. Então ele tem que pegar um ônibus até a casa dele, vai até o terminal, do terminal ele pega um outro ônibus para estar chegando na empresa. Às vezes, dependendo da cidade, tem que pegar até mais de 2 ônibus, ou até um ônibus juntamente com o metrô. Isso depende da cidade que ele trabalha. Então, se tem já uma, um ônibus, um meio de transporte diretamente da empresa, ele pode estar gastando mais ou menos o que ele gastava 2 horas em 30 minutos, 40 minutos. E ali já vai todos os funcionários, né? Todos os funcionários ali da empresa já vai extraindo, conversando e colocando a conversa em dia, né? E acaba não ser estressante, não é aquela viagem estressante. Então o funcionário, o colaborador já chega na empresa já com aquela cabeça já bem livre, bem pensamento bem positivo, não chega aquele funcionário estressante, cansado do transporte. Então, onde que entra o transporte?
Restaurante no local do trabalho, onde que eu falei que tem um refeitório, porém a empresa já, além do refeitório, dá alimentação também. Desde que seja o café da manhã, o almoço, o café da tarde, até a janta, depende do horário do funcionamento da empresa. Então a empresa ele adota a alimentação. Estacionamento privado. Estacionamento privado é para aquele funcionário que vai de carro particular todo dia trabalhar e tem que deixar o carro dele na rua, perigo de amassar, um perigo de roubo. Então a empresa ele já no próprio espaço da empresa ele faz estacionamento fechado para os funcionários. E quando essa empresa não tem uma área específica para fazer estacionamento, porém perto da empresa existe os estacionamentos particulares. Então tem os estacionamentos particular que cobram por hora, mensal, que seja. E a empresa faz uma parceria com esse estacionamento para os funcionários dele estar guardando o carro dele dentro desse estacionamento. Cooperativa de gêneros alimentícios ou convênios com supermercado. É aquele ticket de alimentação, né? Geralmente o funcionário recebe um ticket de alimentação no valor de X e tem supermercados que aceitam esse tickets. Então ele vai lá, faz a feira do mês, a compra do mês, né? E ele consegue pagar com esse cartão de ticket de alimentação. É um cartão que todo mês a empresa deposita um determinado valor padrão para todos os funcionários e ele consegue utilizar esse cartão fazendo a compra no supermercado. Agências bancárias no local de trabalho. Isso aí, para não ter aquele perigo de quando é uma cidade, né? Vamos voltar falando uma cidade grande, uma metrópole. Então a empresa é bem distante do centro urbano, bem distante do centro, onde que ficam as redes bancárias. Então o funcionário tem que ir lá resolver tirar seu salário, né? Chegou no dia do pagamento, ele tem que tirar o salário dele, fazer os pagamentos de água, energia, condomínio, enfim. O que acontece? A empresa, a próprio banco, a agência do banco, um determinado banco que a empresa trabalha, que todos os funcionários recebem por esse banco, ele faz uma parceria com esse banco para esse banco pegar uma agência e colocar exclusivo dentro do local de trabalho, dentro da empresa. Geralmente é um funcionário, ou geralmente nem tem funcionário, somente um caixa 24 horas, né, que já ajuda muito. Então tem um caixa 24 horas ali onde o funcionário consegue pagar todas as suas contas, retirar o dinheiro. Então isso aí é uma agência bancária ou um caixa 24 horas. Pessoal, então nessa aula aí nós falamos sobre como funcionam os benefícios na empresa e como são elaboradas as políticas para definições do mesmo. E também conhecemos os tipos de benefícios e suas exigibilidades com as empresas definem a obrigatoriedade e custos. Certo, pessoal? Então, esse vídeo foi referente à explicação da aula passada e da aula de hoje. Então, foi da aula 5 e da aula 6. Eu espero que vocês tenham compreendido, se tinham ficado com alguma dúvida, esse vídeo tenha compreendido, tirado a dúvida de vocês. Mesmo assim, se vocês continuarem com dúvida, pode estar solicitando, mandando mensagem no WhatsApp ou no próprio lá no chat, né? Agora nós estamos todos utilizando a plataforma, né? Então, pessoal, é isso aí que eu tenho que passar para vocês. Tenham uma boa aula, uma excelente quarta-feira e até amanhã.